Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash Diz. Eu sou Esther e hoje eu irei realizar a leitura da Parashá Terumá. Vamos iniciar a leitura? Hashem ordena que Bnei Israel construa uma tenda sagrada para ele. Hashem anunciou a Moshe: quando eu dei os 10 mandamentos no Har Sinai, eu mostrei minha presença aos judeus somente por pouco tempo. Agora quero morar entre Bnei Israel o tempo todo. Portanto, quero que eles construam uma moradia onde minha Shekhinah esteja sempre presente, e dali eu falarei com você, Moshe. No deserto, onde todos os judeus vivem em tendas, eu habitarei em uma tenda, o Mishkan, para que eu possa estar perto dos judeus em todos os lugares para onde eles forem. Em Eretz Israel, onde eles viverão, em um só lugar, o tempo todo, o rei do povo construirá uma casa sagrada, com paredes de pedras, um Beit HaMikdash, para minha Shekhinah habitar. Hashem deu a Bnei Israel a mitzvah de construir o Mishkan antes de eles pecarem fazendo o bezerro de ouro. Hashem sabia que as nações do mundo zombariam do povo judeu ao ouvir que eles pecaram. Deus certamente não ficará com o povo que fez o bezerro de ouro. Assim Hashem disse a Moshe, antes de Bnei Israel pecar, que mais tarde eles deveriam construir o Mishkan, onde sua Shekhinah repousaria. Todas as nações entenderiam então que Hashem estava com Bnei Israel, mesmo depois que eles pecaram e fizeram teshuvá. 3 Meshalim, parábolas do Midrash. O que o Mishkan é comparado? Hashem anunciou ao povo judeu: vocês são minhas ovelhas, e eu sou seu pastor. Assim como um pastor monta sua tenda próximo do seu rebanho para cuidar dele, eu quero ter uma moradia próxima de vocês. Vocês, o povo judeu, são meu vinhedo, e eu, Hashem, sou o guarda do vinhedo. Quem cuida de um vinhedo vive em uma cabana próxima ao vinhedo, de onde ele pode vigiá-lo, para que não entre nenhum ladrão. Portanto, construam para mim uma cabana próxima ao vinhedo. Vocês, o povo judeu, também são meus filhos, e eu, Hashem, sou seu pai. E uma grande honra para os filhos é viver em uma casa próxima de seu pai, e também uma honra para o pai viver perto de seus filhos. A simbologia para as 3 parábolas. O Mishkan compara Hashem, 1. A um pastor, 2. A um guarda de um vinhedo, e 3. A um pai. Por que uma só comparação não é o suficiente? Porque são necessários 3 diferentes Meshalim? De acordo com uma explicação, o Midrash está se referindo a 3 épocas diferentes na história do povo judeu. Em cada um destes períodos, Hashem tem um tipo diferente de relacionamento com os judeus. Primeiro, quando Bnei Israel vagava no deserto, Hashem vivia em um Mishkan, que era similar à tenda de um pastor. Um pastor não vive em um lugar fixo, ele está sempre se mudando com o seu rebanho em busca de pasto e monta sua tenda perto de seus animais para cuidar deles e garantir que tenham comida. Da mesma forma, Hashem se mudava com Bnei Israel no deserto. Como um pastor dedicado, ele cuidava do povo dia e noite, ao espalhar suas nuvens em volta deles, e os alimentava com mã, codornizes e água da fonte. 2. Em Eretz Israel, o rei Shlomo construiu o Beit HaMikdash para Hashem, uma construção de pedras. Assim como o guarda do vinhedo em sua cabana cuida do vinhedo, da mesma forma fazia Hashem, que através do Beit HaMikdash protegia Eretz Israel de todos os inimigos.
No entanto, o Beit HaMikdash era comparado a uma cabana, e não uma casa permanente, pois ele não duraria para sempre. Hashem previu que o Beit HaMikdash continuaria a existir somente enquanto o Bnei Israel cumprisse a Torá diligentemente. Quando eles abandonaram as mitzvot de Hashem, ele fez com que o Beit HaMikdash fosse destruído. O segundo Beit HaMikdash também foi destruído por causa dos pecados de Bnei Israel. 3. Quando o Mashiach chegar e Hashem nos der o terceiro Beit HaMikdash, este será comparado a uma casa, porque durará para sempre. Então todas as nações honrarão Hashem e honrarão a nós, seus filhos. Bnei Israel doa material para o Mishkan. Hashem explicou a Moshe: todo judeu que quiser doar material necessário para a construção do Mishkan e dos seus utensílios, ou para o Bigdei Kehuná, as roupas dos Kohanim, poderá dar aquilo que ele escolher. Não force ninguém a dar nada. Todas as contribuições serão voluntárias. Nós precisamos dos seguintes materiais: 1. Ouro. 2. Prata. 3. Cobre. 4. Lã tingida de azul. 5. Lã tingida de púrpura. 6. Linha de lã vermelha. 7. Linho. 8. Pelo de cabra. 9. Pele de carneiro tingida de vermelho. 10. Pele de tarraxe. 11. Madeira de chitim. 12. Azeite de oliva para acender a menorá. 13. Certas especiarias para o óleo de unção e para fazer incenso. 14. 2 pedras de shoham. 15. Mais 12 pedras preciosas, incluindo outros tipos. O Midrash explica: onde Bnei Israel conseguiu os materiais? Você se lembra de que quando os judeus saíram do Egito, os egípcios lhe deram ouro, prata e recipientes valiosos? Bnei Israel levou uma imensa fortuna do Egito. Mais tarde, depois que os egípcios se afogaram no Yam Suf, os judeus se tornaram ainda mais ricos porque recolheram os ornamentos e riquezas que os egípcios haviam trazido com eles. O mar levou tudo para as margens e Bnei Israel os recolheu. Os tzadikim tinham pedras preciosas ainda de outra fonte. Todos os dias, quando sua porção de mã caía, Hashem fazia com que pedras preciosas caíssem para eles juntamente com o mã. A madeira que Bnei Israel usou como vigas para o Mishkan era madeira de chitim. O chitim é o cedro, uma árvore muito alta e bonita. O Midrash explica que Hashem criou este tipo de árvore especialmente para o povo judeu, para que eles tivessem uma madeira excelente para a construção do Mishkan. Quando Yaakov foi para o Egito, ele plantou árvores de chitim, porque sabia, através de seu Ruach HaKodesh, que os judeus precisariam delas mais tarde para construir o Mishkan. Yaakov ordenou aos seus filhos: quando vocês saírem do Egito, levem com vocês a madeira de chitim que plantei. Assim os tzadikim entre os judeus carregaram a madeira de chitim com eles do deserto. A vara mais comprida do Mishkan tinha 30 amot, cerca de 15 metros, de comprimento. Alguns sábios dizem que eram 72 amot de comprimento. Esta vara vinha da árvore de Avraham Avinu, que plantara em Beersheba, a árvore sobre a qual ele servia aos seus visitantes. Quando Bnei Israel atravessou o Yam Suf, anjos cortaram esta árvore e a levaram até o Yam Suf. Eles a colocaram em frente aos judeus e anunciaram: esta é a árvore que Avraham plantou em Beersheba.
Ele costumava ficar sobre ela e rezar para Hashem. Quando os judeus escutaram isto, eles logo pegaram a árvore e carregaram com eles. Ela foi usada como bordão central do Mishkan. E o que era a pele de Tarrash que foi usada para cobrir o Mishkan? O Tarrash era um animal de um só chifre, que tinha uma bela pele de muitas cores. No entanto, você nunca verá o Tarrash em nenhum zoológico, nem encontrará em nenhuma enciclopédia, porque Hashem fez com que ele aparecesse especialmente para Bnei Israel no deserto, para que eles pudessem usar sua pele. Então ele desapareceu para sempre. Hashem mostra a Moshe o projeto do Mishkan. Quando Moshe estava no céu, Hashem lhe mostrou o plano exato de acordo com o qual o Mishkan deveria ser construído. Hashem explicou a Moshe que o Mishkan teria 3 partes. A primeira, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. A parte mais sagrada do Mishkan, onde ficava o Aron com as Luhot dentro. Minha Shekhinah repousará no Aron, e de lá eu falarei com você, disse Hashem. Na entrada do Kodesh HaKodashim havia uma cortina chamada de Paroshet. Essa cortina separava o Kodesh HaKodashim da segunda seção, o Kodesh. Somente o Kohen Hagadol tinha a permissão de entrar no Kodesh HaKodashim e somente uma vez no ano, em Yom Kippur. 2. O Kodesh. A segunda parte do Mishkan era menos sagrada do que o Kodesh HaKodashim. Ela era chamada de Kodesh. Dentro dela havia o Shulchan, a Menorá e o Mizbeach HaKetoret. As 2 seções juntas, o Kodesh e o Kodesh HaKodashim, eram chamadas de Oel Moed. 3. O Hatzer. A terceira parte do Mishkan era o Hatzer, o pátio. Ele era menos sagrado do que o Kodesh. Nele Moshe colocou o grande Mishbeach, altar, onde todos os korbanot, sacrifícios de animais, eram oferecidos. Hashem também explicou a Moshe exatamente como fazer cada objeto do Mishkan. Ele começou explicando sobre o Aron, porque o Aron era o objeto mais sagrado dentro do Mishkan. Como era o Aron, a arca? O Aron era o receptáculo onde Hashem ordenou que Moshe colocasse as Luhot que ele lhe dera. Hashem fez um Aron de fogo descer do céu para Moshe ver como ele deveria ser. O Aron era feito de 3 caixas, abertas na parte de cima, uma encaixada dentro da outra. A menor das caixas era de ouro puro. Ela ficava dentro de uma caixa um pouco maior, feita de madeira. A caixa de madeira ficava dentro da caixa maior de todas, feita de ouro. Um belo aro de ouro, parecido com uma coroa, estava preso ao redor de toda a caixa de ouro externa. 2 varas de madeira recobertas de ouro ficavam dentro de anéis presos às laterais do Aron, de modo que ele pudesse ser carregado de um lugar para o outro. O Aron tinha uma tampa de ouro chamada caporet, feitos do mesmo bloco de ouro da tampa. Havia 2 anjos, queruvim. Suas faces se pareciam com as de 2 crianças. Nossos sábios explicam o que os queruvim nos ensinam. Nós aprendemos muitas coisas dos queruvim. Os anjos normalmente são invisíveis para nós, mas eles realmente existem. Para nos lembrar de que Hashem criou anjos de verdade, e ele ordenou que fossem feitos anjos como parte da tampa do Aron. Os queruvim também transmitem uma lição sobre a proteção de Hashem. O Aron, onde ficava as Luhot, representa o estudo da Torá. Hashem colocou anjos sobre o Aron
para mostrar que seus anjos protegem aqueles que estudam a Torá. E por seu zehut, mérito, ele cuida de todo o povo judeu. O Midrash explica a importância do estudo das crianças. Nós explicamos antes que os queruvim se pareciam com crianças. Isto nos ensina outro ponto. Hashem valoriza, em especial, o estudo das crianças. Em seu zehut, ele protege todos os judeus. Quando Mashiach chegar e pedir a todos os judeus que ajudem com a construção do novo Beit HaMikdash em Jerusalém, todos os judeus deixarão seus trabalhos e virão ajudar. O comerciante correrá de sua loja e falará aos seus clientes que venham também. O advogado deixará todos os seus papéis sobre a mesa e interromperá sua importante ligação, porque construir o Beit HaMikdash é muito mais importante. O motorista de caminhão estacionará o seu caminhão em um lugar e correrá para ajudar. Somente um grupo continuará com a sua ocupação usual. Você sabe quem? Todas as crianças judias continuarão a estudar Torá em suas yeshivot. E por que não será pedido a elas que venham ajudar? Porque seu estudo da Torá é ainda maior do que construir o Beit HaMikdash. Agora você compreende o quão precioso é o seu estudo da Torá? O Midrash nos conta a santidade e os milagres do Aron. O Aron era o mais sagrado de todos os utensílios do Mishkan. Ele era a peça principal de todo o Mishkan, porque a Shekhinah repousava nele. Os Levim eram proibidos de transportar o Aron em carroças. Eles tinham que segurar nas varas do Aron e carregá-lo em seus ombros. Hashem fez muitos milagres com relação ao Aron. Eis alguns deles. Quando os Levim carregavam Aron, eles não sentiam nenhum peso sobre os seus ombros. Não apenas isto, mas o Aron até os erguia e os carregava junto com ele. Os queruvim de ouro sobre o Aron ficavam face a face, um para o outro, e quando Hashem estava satisfeito com o povo judeu, quando os judeus pecavam, no entanto, e Hashem ficava zangado, os queruvim viravam suas faces para o outro lado. Hashem ordenou a Moshe fazer um segundo Aron, que sempre ia à frente de Bnei Israel durante os seus 40 anos no deserto. Este Aron disparava faíscas de fogo que matavam todas as cobras venenosas e escorpiões que surgissem no caminho dos judeus. Hashem ordena que Moshe faça um shulchan, mesa. A seguir, Hashem ordena a Moshe: faça um shulchan, mesa, e coloque-o no Kodesh. 12 pães, chamados de lechem rapanim, devem ficar sempre no shulchan. Como era o shulchan e os lechem rapanim? Hashem fez o shulchan de fogo descer do céu para que Moshe pudesse estudá-lo e entender como ele deveria ser. O shulchan era feito de madeira e coberto com ouro. Em torno da borda superior havia um belo aro de ouro, 2 varas cobertas de ouro. Cada uma passava por 2 anéis nas laterais da mesa. No topo do shulchan havia 2 filas de 5 prateleiras abertas, feitas de tubos de ouro. 2 pães eram colocados no próprio shulchan e 10 pães nas prateleiras abertas. Cada lechem rapanim, pão, se parecia com uma matzah retangular e grossa, com borda virada para cima. Todo Shabat, os pães antigos eram removidos de 12 novos lechem rapanim e eram recolocados. Os Kohanim em serviço do Mishkan, naquele momento, recebiam os pães antigos para comê-los. No entanto, era difícil crer
que estes pães haviam sido feitos há uma semana, pois quando os lechem rapanim eram tirados da mesa, depois de uma semana, eles nunca estavam duros, secos ou mofados. Eles tinham um gosto de pães quentes e frescos, como se tivessem acabado de sair do forno. Na época do Beit HaMikdash, quando os judeus vinham visitar o templo sagrado em Yom Tov, eram-lhes mostrados estes pães antigos, que ainda estavam frescos e quentes. Vejam quanto Hashem ama vocês, era dito às pessoas. Sua Shekhinah repousa nessa casa e faz milagres acontecerem. Por causa destes pães sagrados, Hashem enviava sua bênção sobre todos os alimentos que pertenciam aos judeus. Hashem dava a Bnei Israel muita fartura de alimentos, para que eles pudessem estudar Torá sem preocupações. As assadeiras. Os lechem rapanim eram assados em assadeiras de ferro, com o formato de um retângulo. Depois de assados, os pães eram colocados em assadeiras de ouro e levados para a mesa. As tigelas. Sobre o shulchan eram colocadas 2 tigelas, repletas de levoná, uma especiaria. Todo Shabat, antes de os lechem rapanim serem comidos pelos kohanim, as especiarias nas tigelas eram queimadas e emitiam um aroma delicioso. Depois os kohanim tinham permissão de comer os lechem rapanim. Fim da leitura do Pequeno Midrash Diz, da porção Terumá, referente ao ciclo do ano 5786. Nós nos vemos então na próxima semana. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.